Gente querida, o texto que estamos estudando ao longo dessa semana é de Apocalipse 9. O toque da quinta e sexta trombeta foi devastador. Não é sem razão que eles são chamados de o primeiro e o segundo ai. O resultado de tudo isso não será uma volta a Deus ou arrependimento das pessoas, mas uma insistência teimosa nos pecados que provocaram estes juízos. Os homens se voltarão contra Deus, adorando aos demônios, praticando a idolatria, o homicídio, a feitiçaria, a fornicação, roubos. A lista é imensa. A mentalidade judaica sempre associava a adoração e o poder dos demônios à idolatria. Comumente se pensava que, apesar do próprio ídolo nada ser, contudo, por detrás do mesmo se ocultavam forças satânicas, malignas e negras que controlavam os idólatras. Essa ideia aparece claramente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. E o conceito de adoração dos demônios, através da idolatria, é comentado exatamente nesse texto. E aqui, nesse capítulo de Apocalipse, no alto da lista de vícios, se destaca a idolatria, pois é através dela que se derivam todos os demais vícios. A idolatria é demoníaca. É a adoração a Satanás. Os demônios odeiam as mesmas pessoas que os adoram, torturando-as e matando-as. E ainda assim, as pessoas preferem esses demônios a Deus. Entre as suas atividades, inclui-se sacrifícios de bebês, assassinatos, mutilações, sacrifícios de animais. A lista é gigantesca. Essas pessoas estão adorando poderes destrutivos. Com a popularidade do ocultismo em livros, filmes e etc., a igreja deve ensinar vigorosamente sobre o poder destrutivo e odioso dos demônios. Quando não damos a lealdade apropriada a Deus, logo escorregamos para muitas formas de vícios e pecados. Nada mais existe capaz de refrear-nos disso. O texto nos enumera os diversos materiais com que os ídolos eram fabricados, parecendo indicar que muitas eram as obras das mãos dos pagãos e todas dedicadas ao mal, ao próprio eu, ao pecado, mas nunca a Deus. Nesse cenário terrível, o texto deixa bastante claro que os homens preferem adorar a essas invenções impotentes e sem vida e não ao Deus vivo. É inacreditável, mas é verdade. Algumas vezes o profeta Jeremias ficava totalmente admirado quando se via diante da cegueira humana. E, além disso, ele se via reduzido a total humilhação ao encontrar traços dessa mesma cegueira em sua própria alma. Tenha muito cuidado, meu irmão e minha irmã, para não permitir que o reino das coisas substitua o reino de Deus em sua vida. Peça sabedoria a Deus para lidar com as adversidades. Diante de muitas lutas, diante dos desafios causados pelas preocupações desta vida, dos problemas que nos cercam, muitos buscam uma solução para os seus problemas nas coisas deste mundo e acabam se afundando cada vez mais. Fique esperto, você que me ouve. Talvez você possa pensar, eu não sou idólatra, Edgar. Mas perceba que a idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, dinheiro e etc. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre considerar que Deus deve ocupar o primeiro lugar em tudo que fazemos. Eu termino a nossa reflexão de hoje com a citação do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Que essa palavra alcance morada em seu coração. Eu gostaria de fazer um pedido a você. Não deixe de participar da nossa corrente de oração e intercessão. Toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, está aqui no canal. Se você ainda não participou, vá até o canal e confira os vídeos anteriores. Considere isso como um grande investimento no reino de Deus e na sua vida de comunhão e intimidade com Deus. Diga para mim o que mais falou ao seu coração nessa mensagem de hoje, tá bem? Aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo. Faça isso. Até amanhã.